Olá, bem-vindo ao Futuro.Academy. E afinal, o que é essa história de Futuro.Academy, essa escola do futuro? Eu queria te convidar a pensar um pouco sobre futuro. O que é o futuro? Muita gente fala de futuro. Aliás, existe uma grande marca, uma grande empresa que vai dizer que o futuro já começou. Será que de fato já começou? Já estamos vivendo o futuro? Eu queria te convidar a pensar no futuro como um horizonte, que quanto mais você caminha para frente, mais parece que ele se distancia, parece que ele nunca chega. Você pode caminhar, e esse futuro não chega. E o futuro tem essa função mesmo, de nos fazer nos movimentar, de caminhar em direção à perspectiva de que vai ter um amanhã, se eu fizer tal coisa, posso conseguir chegar em tal lugar. Mas não exatamente é o lugar onde eu vou chegar, mas é o lugar para onde eu estou me movimentando, é o lugar para onde eu gostaria de ir, é o lugar que me move todas as manhãs. Você já parou para pensar que há 100 anos atrás a gente sequer tinha carros, a gente andava a cavalo. Quanta coisa mudou nos últimos 100 anos. E eu queria te convidar a pensar no seguinte: o que nós utilizamos hoje de tecnologia? Então vamos pensar, há 100 anos atrás a gente não tinha carro, a gente não tinha energia elétrica de forma como a gente consome hoje, né? Todas as casas tendo, por exemplo. A gente não tinha, por exemplo, TV. A gente não tinha, por exemplo, rádio direito, ou não com a forma como a gente usa hoje. A gente não tinha os grandes meios de comunicação. A gente não tinha a internet. A gente não tinha celular. A gente não tinha internet no celular. A gente não tinha as redes sociais. A gente não tinha inteligência artificial. A gente não tinha tanta coisa que hoje a gente faz e usa demais. Agora, sabe o que é mais curioso? Por que a gente desenvolveu tanta coisa em 100 anos? Já parou para pensar nisso? Porque, veja o seguinte, nós vivemos já há milhões de anos nessa Terra aqui. Há muito tempo a Terra existe, há muito tempo há seres que circulam por aqui, há humanos já circulando aqui há milhares e milhares de anos. Por que só agora a gente inventou tanta coisa nos últimos 100 anos? Porque os minerais que a gente utiliza, os meios, os recursos naturais que a gente utiliza, são os mesmos que estão aqui já há milhares e milhares e milhões de anos. Mas por que só agora a gente conseguiu usar tudo isso? Por que só agora a gente conseguiu avançar tanto no tempo? E a explicação talvez seja complexa, mas eu vou tentar simplificar. Até a Idade Média, cada um vivia no seu ambiente, cada um vivia na sua própria terra, isolado. Quando a gente então começa as grandes navegações, o iluminismo, o renascimento, quando a gente começa então as universidades, a troca de ideias, as interações, a troca de olhares, ou seja, eu não via tal coisa, mas agora eu vejo porque eu aprendi com aquele povo, com aquela galera que tem outra tradição, que tem outra cultura. Eu começo a trocar objetos, eu começo a trocar conhecimento, eu começo a interagir, eu começo a discutir, eu começo a argumentar, eu começo a pensar, eu começo a valorizar a razão. Com tantos avanços, com tantas trocas, e as universidades, novamente, elas têm um peso gigante nisso, é que então a gente dá um salto no tempo. As revoluções, principalmente a industrial, neste caso, ela vai começando a automatizar coisas que a gente demorava muito tempo para fazer manualmente, e a gente não para. A partir da vitória do capitalismo, com o fim da Guerra Fria, então a gente intensifica isso de forma global, todo mundo trabalhando para desenvolvimento. E é isso que permite que a gente avance tanto no tempo. A troca, a interação, a troca com outras pessoas. É isso que nos faz avançar no tempo, a caminhar para o futuro. E talvez a sua perspectiva seja assim: mas está avançando tudo tão rápido que eu não estou conseguindo nem acompanhar. E é verdade, a gente não está mesmo. E é justamente pensando nisso, nas implicações disso tudo. Essa coisa aquilo que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Ou seja, está todo mundo sabendo, está todo mundo interagindo com alguma coisa, mas eu estou ficando por fora. Que essa inquietação que é minha, eu sou um professor, eu sou acadêmico, eu sou empreendedor, eu lido com jovens universitários o tempo todo, eu lido com gente trabalhando dentro das minhas empresas, eu lido com clientes, eu lido com desafios do mercado, e a gente percebe, a gente não dá conta de acompanhar tudo, mas a gente precisa acompanhar muita coisa. E nem tudo que está à disposição às vezes me interessa, talvez eu preciso fazer seleção dessas coisas. E ao mesmo tempo isso vai gerando muita ansiedade na gente. E a gente vai ficando meio cansado. Então há desafios novos para os tempos em que a gente vive, para o tempo que a gente está. E é pensando em tudo isso, em troca de conhecimentos entre professores, entre profissionais, entre estudantes, entre empresas, que a Futuro Academy se propõe a ajudar. Ela quer justamente captar esses diferentes tipos de demandas, esses diferentes tipos de desafios, para que juntos a gente possa trocar e evoluir.
Esse é o propósito da Futura Academy e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Vou aparecer aqui ao longo de muitos conteúdos que a gente vai distribuir. Conteúdos gratuitos, conteúdos às vezes de formação, conteúdos reconhecidos pelo MEC, conteúdos de todos os tipos, porque a ideia é te ajudar nessa capacitação, nessa reflexão de um novo tempo que nós estamos vivendo. Se o futuro já começou e se muita gente fala de futuro, aqui estamos nós, Futuro.academy, a escola do futuro. Eu te vejo nos nossos próximos encontros. Até lá!